Frutas cítricas como o limão e a laranja são benéficas por muitos motivos, principalmente pela boa quantidade de vitamina C, mas dizem que elas podem ser nocivas para o estômago por causa da acidez. Afinal, as frutas cítricas são mocinhas ou vilãs? As frutas cítricas, elas são mocinhas no seguinte sentido: quando consumidas sem misturar com outro alimento. O problema da fruta ácida era quando mistura-se com outros alimentos, principalmente com açúcar, porque ela aumenta muito a acidez no estômago. Nesse caso, elas são vilãs. Foi-se o tempo em que só os mais velhos reclamavam de dor nas costas. Atualmente, o sedentarismo tem levado muitos jovens a sofrer com esse tipo de problema. Ao contrário do que muitos pensam, não são só os mais velhos que sofrem com dores nas costas e problemas de coluna. Passar muito tempo sentado em frente à TV ou ao computador, vida sedentária e postura incorreta fazem com que as pessoas tenham dores nas costas cada vez mais cedo. Segundo uma pesquisa realizada pela empresa Mintel do Reino Unido, o problema incomoda cerca de 34% dos jovens de 16 a 24 anos. Isso é um dado muito interessante. A incidência de dor na população que a gente considera como economicamente ativa, que vai dos 49 anos até os 19 anos de idade, tem aumentado muito. As lombalgias, as dorsalgias, são a segunda causa mais frequente de afastamento do trabalho, representando um problema socioeconômico para aquelas comunidades, para aquelas sociedades, porque acabam sobrecarregando em muito a previdência, o sistema de previdência. A causa maior disso é a exigência que o mundo moderno tem colocado esses jovens, uma exigência cada vez maior em termos de produtividade, ou seja, você tem que trabalhar mais para produzir mais, para poder manter-se no emprego, e alguns outros fatores também. Isso consome muito o tempo, a energia dos pacientes, dos indivíduos, eles muitas vezes não têm um tempo necessário para praticar atividades físicas. Então eu colocaria como os maus hábitos, tá? Uma dieta desequilibrada, o sedentarismo, levando a um sobrepeso, a sobrecarga de atividades de trabalho diário, tá? Como sendo as causas principais do aumento da incidência da dor. O levantamento constatou que a proporção de jovens com dores na coluna é semelhante à dos aposentados, já que 38% dos voluntários com mais de 65 anos relatam desconforto. 2/5 dos britânicos de todas as idades sofrem de dores nas costas. Este ortopedista explica quais os fatores que proporcionam o problema. A dor, na verdade, é a expressão de um problema ao nível da coluna vertebral. Essa dor ela pode ter diversas causas, diversos fatores determinantes. Você pode ter dor de origem mecânica, ou seja, secundária, a sobrecarga sobre as estruturas que compõem a coluna vertebral, musculatura, ligamentos, discos e articulações. Você pode ter uma dor de origem inflamatória, algumas doenças inflamatórias ou localizadas ou de origem sistêmica podem ter repercussão sobre a coluna. Você pode ter a dor de origem infecciosa, ou seja, alguns processos infecciosos que acometem a vértebra ou então o disco podem ocasionar dor, levando à formação de abscessos. Você pode ter a dor de origem tumoral também, que são alguns tumores ou primários ou metastáticos para a coluna que podem também ocasionar dor. E você pode ter a dor também de origem degenerativa, que acontece, que tende a ocorrer com o avançar da idade, à medida que as estruturas que compõem a coluna elas vão sofrendo um processo de envelhecimento gradual. O quadro mais comum é a hérnia de disco, que representa uma degeneração, uma desidratação do disco, levando a uma extrusão do seu conteúdo e a compressão sobre as estruturas neurais. E também uma dor que é extremamente frequente, que hoje tem ganho cada vez mais espaço, que é a dor psicogênica, ou seja, alguns problemas psiquiátricos, alguns pacientes com distúrbios emocionais podem ter somatização. O que é isso? É a transferência de toda essa carga emocional para manifestações orgânicas, onde a coluna vertebral é o sítio principal de manifestação. Tendo uma alimentação controlada, uma dieta equilibrada, controlando o peso corporal, praticando atividades, exercícios físicos com regularidade, com frequência, visando ter um bom condicionamento cardiorrespiratório, manter a musculatura com a força, com o tônus bem adequado, com a coluna bem equilibrada. Esses são pré-requisitos básicos para que você possa ter uma vida saudável e pelo menos diminuir a incidência e a ocorrência desses episódios de dor. Dor, todos nós vamos sentir na coluna, outros com a frequência, com uma intensidade um pouco maior. Isso vai depender muito do estilo de vida que nós levamos. Mas para todos esses tipos de problemas, existe um tratamento adequado e especializado? Chegou a hora do nosso quadro O que Comer?
Hoje vamos saber mais sobre os benefícios da alfafa para a saúde. A alfafa, que é uma erva perene, tem uma longa lista de dieta e usos medicinais. Investigações provaram que a alfafa poderia baixar os níveis sanguíneos de colesterol e de glicose. Há séculos, os chineses têm utilizado a alfafa para aliviar a retenção de líquidos e edema. Os árabes foram os primeiros a encontrar a alfafa, que eles chamam de o pai de todos os alimentos. As folhas da planta da alfafa são muito ricas em minerais e nutrientes, incluindo potássio, cássio, magnésio e de caroteno. Os árabes também utilizavam a alfafa para alimentar cavalos por saberem dos seus benefícios grandes. A alfafa é um bom diurético e também um bom laxante. Ela também funciona bem para infecções do trato urinário, rim e bexiga. A mais recente descoberta da alfafa e seus benefícios que ela pode proporcionar é uma queda do nível de colesterol, porque há certos agentes na alfafa que se mantêm e permanecem no fluxo sanguíneo. Além disso, ela também pode ter uma relação muito forte com a queda dos níveis de açúcar no sangue. A alfafa tem um grande valor nutritivo. Ela é rica em fibras, vitaminas, sais minerais e tem todas as enzimas digestivas que precisamos. Ela contém flúor natural e evita cáries dentárias. A alfafa também é consumida como chá porque ela, em água quente, é uma fonte de nitrogênio.